Fala, classe trabalhadora! Hoje vamos refletir um pouco sobre essa tragédia que o Cláudio Castro promoveu aqui no Rio, com um olhar crítico da educação social, uma educação que prepara para a vida, para a convivência e emancipação de crianças e jovens. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a gente conversar, e que vi muito disseminada nas redes, com essa horrível mania de ler comentários, é que os jovens estão no tráfico porque querem. E a pergunta que me faço é: o que faz um jovem entrar para o tráfico? Muitos acreditam que por simples escolha, e eu até entendo esse argumento, de quem tem um olhar de fora da favela, pensar que quem quer dar um jeito é só capinar um lote, trabalho tem, eles querem é dinheiro fácil. Quando olhamos para o mundo do trabalho e comparamos, por exemplo, o tempo de trabalho e o dinheiro que um vendedor de shopping na escala 6x1 ganha em relação a um vendedor de drogas na boca de fumo, financeiramente falando, é muito mais atrativo se vender ao tráfico. Mas, fielmente, eu não acredito que os jovens façam essa escolha tão friamente assim. Como tá vendo aí, né? Sou um cara que nem era pra estar aqui, na realidade. Nem era pra estar aqui. Mas isso aí é o que o governante quer. Vê nós aqui mesmo. Ele não liga pra nada. Eu quero saber onde é que tá o dinheiro. Onde é que o dinheiro do Brasil vai? Pra onde é que o dinheiro do Brasil vai? Daqui da Bahia, o povo. Cada dia que passa, a guerra tá piorando, um matando o outro. Pô, nós tem pouco estudo, pô, se batem uns amigos até que não estudou, então, pô, pra nós trabalhar é foda, tá ligado que eles discriminam nós a vera mesmo. Então, nosso único recurso é recorrer a isso daí, ó, a boca de fumo, tá ligado? Pra nós sobreviver, sustentar nossa família. Se eu não tiver aqui, tá ligado? Ninguém vai correr, né, atrás, tá ligado? Então eu não vou ter um futuro, eu não vou ter nada. Eu tô ligado que essa vida é sem futuro por um lado, tá ligado? Mas pelo menos aqui eu tô ganhando meu pão, mano, tô sendo mais bem tratado do que estando largado, tá ligado? Não sou bandido não, tô aqui porque eu preciso, certo? Ajudar dentro de casa, quando eu quero ver minha coroa sofrendo. Então, pô, quer comprar um gás, o gás já é 30 e pouco real. A gente tá nessa luta aí, mano. Quando esses homens chegar aqui, não vai ser tratado como bandido. Se vai até mete bala em nós, mata geral, nem leva de duro. Quando as crianças crescerem um pouco mais, o que tu vai fazer pra evitar que o que você está enrolando agora chegue na mão deles? Pô, cara, isso daí é uma pergunta que eu fico, pô, até meio assim. Pô, se um dia eles der a oportunidade, eu pretendo sair dessa, mas, pô, por enquanto minha vida é só daí mesmo. Daqui eu não saio, é aqui que vem minha sobrevivência, tá ligado, mano? Acreditar que nossas escolhas são meramente racionais é muita inocência da nossa parte. Por isso, eu recorro ao trecho de uma entrevista do site A Ponte, quando um jornalista pergunta ao MV Bill o que leva um garoto a entrar no mundo do tráfico, mesmo sabendo que terá uma vida curta e muito arriscada. E ele responde: conheço muitas versões e acredito em todas elas. As razões e motivações são muitas, mas a principal é a necessidade de ser alguém. E, infelizmente, para esses jovens, ser alguém por alguns dias pode ser melhor do que não ser ninguém a vida inteira. MV Bill viu essa realidade de perto quando fazia seus shows pelo Brasil, trocava umas ideias e filmava os jovens no tráfico. E esse material se tornou o incrível documentário Falcão Meninos do Tráfico, que mostra a tensão, o convívio e o modo de vida de meninos e meninas que trabalham na base da pirâmide tão lucrativa como a indústria dos entorpecentes. Estou mostrando esse documentário a vida de pessoas que talvez nem façam parte de estatística, talvez se virem estatística depois de mortas. E não estou mostrando de uma forma glamorizada, que as pessoas vão assistir para aplaudir e achar que é tudo bonito e tudo belo. Acho que eu estou tentando dar uma visão de problema. E vendo como problema, acho que ele precisa ser mostrado. Ele pode ser discutido e até resolvido. Se ele continuar gratificado e escondido como sempre ficou, as pessoas vão continuar ignorando. Ele tá filmando. Ignorando quem vende, ignorando quem compra, ignorando quem morre, quem mata, por isso. Falcão é o jovem que vigia e toma conta da favela. A falta do Estado, falta de perspectiva, de oportunidade e um lar estruturado, enquanto o mundo diz para o jovem que ele vale o que tem e que ele não é ninguém, faz ele correr atrás de ter e de ser. Se o meio em que o jovem vive oferece formas de conquistar isso e ainda na porta de casa, em uma fase da vida como a juventude, onde ainda não se sabe fazer as melhores escolhas, possivelmente vai recorrer ao que o mundo oferece. Até porque não teve uma boa educação que o preparasse para a vida, para o mercado de trabalho ou para o convívio em sociedade. A célula familiar existia na favela. Quando é que você tem autoridade? Quando você tem ou um saber ou poder, tá? E esse saber do pai era importante. Formiga vai mudar de lugar, vai chover.
posso plantar aqui, posso fazer uma caçamba aqui, posso fazer uma casa aqui. Esse pai era respeitado pelo saber. Quando entra a televisão, Madison Moods, Milagre Econômico do Brasil, todo mundo começa a ver Danoninho, canetinha, e eles querem, óbvio. E eles começam a roubar dentro da própria comunidade deles. O que acontece com esse menino? A gente começa a ver o nome no poste dos que iam morrer em 7 dias. Isso quer dizer 11, 12, 13 anos. E eu comecei a levar a criança para casa. Quantos jovens periféricos não estão por aí entregando seus currículos, fazendo entrevista de emprego e sendo recusados pela cor da sua pele, seu cabelo, jeito de falar e pelo lugar onde mora? É óbvio que vão haver os Pedro Dom da vida, que mesmo com todas as oportunidades e uma família estruturada, vão entrar para o crime pela emoção e pelo poder que ele dá. Mas esses viram série, viram história e acabam sendo humanizados. Inteligente. Faz o teu dinheiro. Tu vai poder fazer o que tu quiser. Eu quis salvar o país. E não olhei pro meu próprio filho. A porra do esquema não ficar profissional. Liberdade se compra como qualquer outra coisa. Agora tu tá com cara de ser quem tu é. Eu sou o quê? Você é meu filho. É um pedaço de mim. Não vou desistir de você. Nunca. Bora. Você viu a quantidade de droga que tá entrando? Tá só começando. Enquanto o menino da favela continua sendo julgado e executado sem direito de resposta. O que me abala e me deixa triste é perceber que as pessoas olham para a realidade da favela com uma certa rasalidade, como se o jovem fosse ruim por natureza e que deve pagar pelas suas más escolhas com a vida. É nesse contexto que acredito na educação e nos educadores críticos e emancipatórios, que com todo o amor e vontade de construírem um mundo mais justo, igualitário e amoroso para todos, não desistem desses jovens, que não só transferem o conhecimento, mas trazem o entendimento e a crueldade do porquê eles vivem aquela realidade, quais as suas causas e consequências, que direcionam a rebeldia e a raiva do jovem pelo sistema que os oprime com tapa na cara e que mata seus entes queridos, não para um lugar de vingança e pagar na mesma moeda violenta, e sim canalizando para um lugar de construção, autonomia, responsabilidade e realização de sonhos. Lembro de mais uma cena do documentário A Ponte, onde a tia Dag narra uma conversa com um jovem do tráfico. Uma pessoa que perde o sonho, quando um jovem chega para mim e fala: eu vou morrer, mas vou morrer de Nike. Eu falo para ele: você ainda vão pegar lá no teu caixão, vão roubar teu Nike. Você não vai morrer de Nike, tá? E eu, se eu quisesse morrer, eu ia ser a dona da Nike. Quando você abre esse leque e fala, dá, e ele sonha, ele esquece da Nike, ele vai ter a sua própria vestimenta, enfim. Não é porque é pobre que não consegue nada, não pode sonhar, não pode pensar lá na frente, mas ao contrário. Porque a gente é pobre, a gente tem que ter uma outra visão. E passar isso para o outro, ó, você vai conseguir, você tem condições. Sem um discurso moralista, ela se aproxima da realidade do jovem e mostra que existe uma melhor perspectiva do que aquela que ele vive. A partir daquele momento, ele vai se perguntar o que fazer para ser o dono da Nike. Aí é a hora do educador apontar o caminho e regar essa semente que foi plantada. Se você acredita que bandido bom é bandido morto, eu te pergunto, que bandido? O primo do Nicolas Ferreira, que foi pego com mais de 30 quilos de maconha e quase 4 quilos de cocaína em Minas Gerais? Ou esse seu pensamento só vale para quem mora na favela? E para quem está pensando em comentar que defendo o bandido, eu sinto a dor das famílias dos policiais que foram mortos nesse confronto. Tenho amigos policiais e não quero perdê-los para um sistema que não valoriza a sua vida, que os coloca em risco de morte para se eleger e vender a ideia de segurança. Eu defendo uma política de segurança pública com inteligência e com o desmantelamento do crime organizado por cima, atacando o seu lucro, assim como foi a mega operação da Polícia Federal na Faria Lima, sem dar um tiro, sem tortura e sem inocente sendo morto. Eu defendo um Estado presente com arte, cultura, educação de qualidade, oportunidades de emprego digno, lazer e esporte para a favela. São áreas que você não tem nenhum equipamento de convivência. Você não tem uma quadra de esporte, você não tem um teatro, você não tem um centro de convivência. Ou seja, as pessoas não têm o que fazer. Eu defendo que todos e todas as jovens tenham uma segunda chance e não uma pena de morte.
Enquanto eu fechava esse roteiro, saiu um vídeo do Arthur Duval, mais conhecido como o Tarado de Kiev e Mamãe Apanhei, culpando as mães sobre essa tragédia que o Estado promoveu, dizendo que as mães falharam por não terem educado seus filhos ou por terem escolhido os pais errados. As mães de criminosos organizados, com todo respeito, elas falharam enquanto mães. Vocês vão me desculpar. Eu não sei se foi porque você não soube escolher o seu parceiro, se você escolheu, talvez, o famoso moreno alto com cara de bandido que lhe abandonou, né? Eu não sei, mas você falhou como mãe. E uma coisa que me chama atenção é que na imagem eu não posso mostrar pra vocês. Eu vi muitas mães ali chorando. Eu vi quase nenhum pai. Ou ele abandonou a família, ou ele tá preso, ou ele tá morto, ou você nem sabe quem é o cara. Então, quem sacrificou o teu filho, quem sacrificou quase uma geração inteira de jovens periféricos do Rio de Janeiro, né, foram vocês, mães, que não souberam escolher os seus parceiros e não souberam criar os seus filhos, com todo o meu respeito. Isso é uma rasalidade e um absurdo sem tamanho. O que ele faz é revitimizar essas mães que passam por esse momento de luto e tristeza. Não sejamos esse tipo de gente. Quando o jovem pega no fuzil, toda a sociedade falha. É uma estrutura que sustenta toda a criminalidade. Não vamos ser tão mau caráter e iguais a ele. A gente já sabe que inocentes morreram nessa chacina e ele nem leva em conta essa informação. Se levarmos a sério esse comentário dele, temos que levar em conta os policiais que arrancaram a cabeça de um jovem. Será que a mãe dele o educou para isso? Tenho certeza que não. Até onde me lembro, não existe pena de morte no Brasil. Por favor, não vamos normalizar o absurdo e a falta de humanidade. Nós somos muito melhores do que isso. E para a gente terminar fazendo a nossa parte, para sermos uma gota de esperança nesse oceano de maldade, eu trago para a gente algo prático, para a gente aprender, aplicar e disseminar. Quero fazer leitura de um material muito bonito e importante para um momento como esse. Se você é professor, professora, mãe, pai ou família que mora em favelas, guetos e áreas que infelizmente passa por essa tragédia que é a realidade de um tiroteio, fica aqui 10 dicas de como guiar o dia após esses eventos traumáticos. O nome do material é 10 dicas para educadores acolherem as crianças pequenas na escola após situações de violência na comunidade. E aqui não se restringe só às escolas. A gente, como família, a gente também consegue fazer isso. O material, ele foi feito em parceria, deixa eu ver, com a Estela na Tela e Vila Cruzeiro RJ Oficial. Vou colocar também o link da postagem no primeiro comentário da descrição. Então o material começa. Quando há tiroteios e morte nas comunidades, as crianças sentem medo, insegurança e confusão. Elas ouvem os barulhos, veem rostos tensos, percebem o clima no ar, mas ainda não têm maturidade para processar tudo o que está acontecendo. Nem nós adultos conseguimos sempre, não é mesmo? Na volta às aulas, o que elas mais precisam é acolhimento, não é interrogatório. Precisam de escuta, rotina, afeto para se sentirem seguras novamente. No carrossel a seguir, você encontra dicas para educadores acolherem as crianças pequenas após situações de violência na comunidade sem revitimizá-las. O primeiro é: receba com calma e afeto, sem forçar conversas sobre o ocorrido. Acolha com um sorriso, música leve, brincadeiras e afeto. Evite atividades agitadas logo de início. Dê segurança com a presença, o olhar e a rotina. Você consegue também fazer isso em casa, sabe? Com as crianças. Não precisa nem abafar aquele assunto, né? Se a criança trouxer esse assunto para você conversar, você conversa com ela. Mas não precisa forçar, sabe? Que ela expresse sobre aquilo. O segundo, evite expor ou comparar experiências entre as crianças. Não peça para contar o que viveu, nem para compartilhar com a turma. Isso pode revitimizar ou despertar gatilhos em quem ainda está em choque. A criança fala quando se sente segura. 3. Inclua momentos de relaxamento e respiração. Práticas simples ao longo do dia que incluam exercícios de respiração, alongamento, meditação guiada ou tempo de silêncio ajudam o corpo a sair do estado de alerta constante. Isso daqui é maravilhoso e acho que deveria até que estar no currículo, sabe, das escolas. Você pode pedir para as crianças sentarem, fecharem os olhos, né? Tem a respiração que eu uso muito com as crianças, que é cheirar a flor e assoprar a vela, também dá super certo. 4. Retome a rotina aos poucos. A previsibilidade traz segurança e ajuda a diminuir a ansiedade. Mantenha horários e combinados, mas com flexibilidade emocional.
o foco é o bem-estar, não o planejamento curricular. Então, nesse momento, esquece o planejamento curricular, a continha que você tem que ensinar. Nesse momento, o mais importante é o acolhimento, né? Hoje em dia, a neurociência, a pediatria mostra que a gente só consegue aprender quando a gente está relaxado, quando a gente se sente seguro. Num momento como esse, eu duvido muito que a criança consiga aprender alguma coisa. 5. Crie rodas de conversa mediadas com foco nas emoções, não nos fatos. Use perguntas abertas, como você se sente voltando para a escola, como você está hoje. Evite perguntas diretas, como ficou com medo? Fale sobre coragem, amizade e solidariedade. E mais importante, né, não é só perguntar também, é você ouvir. As perguntas abertas é para a criança poder desaguar, falar sobre as emoções dela, colocar aquilo para fora. A criança ainda não consegue nomear o que ela está sentindo, então ela vai falar isso durante um momento de brincadeira, no momento que ela se sente segura. 6. Promova atividade de expressão simbólica. Isso é maravilhoso. Desenhos, dramatizações, músicas e histórias ajudam as crianças a reorganizarem suas emoções sem precisar falar diretamente os fatos. Não é preciso interpretar tudo, apenas estar junto. Eu amo o desenho, sabe? Eu acho que é uma das mais bonitas formas, assim, né? Das diversas formas que as crianças se expressam, eu amo o desenho, principalmente com tinta. As crianças amam usar tinta. 7. Trabalhe narrativas de esperança e reconstrução. Leve histórias que mostrem superação, união da comunidade, proteção e cuidado. O foco deve estar na força das relações e na capacidade de recomeçar, e não no sofrimento ou nas cenas de conflitos. Apesar de toda a maldade que existe no mundo, porque realmente existe, infelizmente, nós temos que ser esse olhar do bem, sabe, para a criança, né? Muitas das vezes o professor, o educador, o pai, a mãe, ele é esse olhar mais ampliado do mundo, né? O adulto, nós adultos, o educador, ele está aí no mundo. A criança, ela está ali dentro da comunidade dela, que muitas vezes é grande, né? Mas na grande maioria, hoje, quando a gente fala de infância e juventude, é uma infância que vai da casa para a escola, vai para o cursinho, né? Mas eles não têm o conhecimento e a grandeza do mundo. E aí, quando a gente vive essa realidade na porta da nossa casa, né, literalmente, a gente acaba acreditando, né, que o mundo é desse jeito. Então, é importante a gente alargar, sabe? E mostrar para a criança que, apesar de tudo, os bons são maioria. 8. Observe sinais de sofrimento persistente. Observe ao longo do tempo sinais de irritabilidade, isolamento, regressões ou medo excessivo. Esses são sinais que exigem que o educador reporte à família e faça um encaminhamento ao serviço psicossocial. Aqui são casos extremos onde a gente precisa da ajuda de um profissional, de um psicólogo. 9. Jamais banalize o sofrimento das crianças e suas famílias. Expressões como eles já estão acostumados ou isso acontece sempre aqui naturalizam a violência. Todo medo e toda perda merecem acolhimento, sem julgamento, sem hierarquia de dor. Então a gente não está ali para ver quem sofre mais ou quem sofre menos, né? Muito menos normalizar a violência. A gente precisa problematizar, né? Como diz Paulo Freire, nós precisamos ser a denúncia e o anúncio. Então, ao mesmo tempo que a gente denuncia esse sistema que dá tapa na cara dos jovens, que mata seus entes queridos, que traz muita tristeza para dentro do território deles, a gente precisa trazer esse anúncio, né? Então, se não é desse jeito, se desse jeito não está certo, como que a gente pode fazer então, sabe? E acreditar nas crianças, cara. As crianças sabem o caminho, sabe? A gente está ali para guiar e somar com elas, né? Mas ninguém entende tão bem a realidade como eles que vivem essa realidade desde sempre, né? Desde que nasceram. O 10º é cuide também de si e da equipe. Aqui o material fala de escola, mas a gente pode trazer também para a família, né? A importância da família ali, permanecer unida, permanecer junto, sabe? Criar esse ambiente de segurança. É até difícil falar isso sobre ambiente de segurança quando você está numa favela
e a polícia simplesmente chega metendo o pé na tua porta, onde um dos poucos lugares que a gente está seguro hoje no mundo é dentro da nossa casa, e quem mora na favela não vive essa realidade, né? Quando começa um tiroteio, um confronto ou uma operação na favela, você não está seguro dentro da sua casa. Você sente o medo e a ansiedade de a qualquer momento alguém meter o pé na sua porta, sabe? Te acusar de alguma coisa. É complicado, mas é importante a família estar unida, sabe? Manter essa união dentro de casa para enfrentar esses problemas que não é da favela, e sim de toda uma sociedade, de toda uma estrutura. Até porque o grande problema, os grandes narcotraficantes não estão lá em cima, né? Estão no Leblon, estão no interior de São Paulo, estão na Faria Lima. Educadores que acolhem traumas precisam de espaço de escuta e cuidado. Reuniões de apoio e trocas entre colegas fortalecem a capacidade de acolher sem adoecer. Então a importância até de ter um profissional, sabe? Um psicólogo que vá dar essa ajuda, né, profissional para a equipe da escola, que vai dar todo esse suporte para a escola, né? Acho que é aquela frase, quem cuida de quem cuida. E aí o último card é um lembrete. Quando a escola acolhe com escuta e afeto, ela ajuda a reconstruir o que a violência tentou romper, a confiança e o sentido de pertencimento. Então a escola, para além de toda a importância dela de preparar uma criança, um jovem para o mercado de trabalho, para viver em sociedade, eu acho que uma das coisas mais importantes é esse senso de pertencimento, né? O tempo todo a gente está procurando pertencer, e a escola precisa e deve ser esse lugar de afeto, de acolhimento, né? De presença, esse aquilombamento, né? Essa aldeia indígena. Eu acho importante a gente ter a visão para além de transferir conhecimento, que a escola seja esse lugar, uma extensão da família, sabe? Eu acredito muito nesse lugar, até porque tem crianças que passam muito mais tempo na escola, né, no horário integral, do que na própria casa. Então, esse trabalho integrado, né, entre família, entre escola, entre terceiro setor, entre toda a comunidade, né? A escola não é algo jogado ali na comunidade, ela faz parte daquele meio. Tudo que acontece dentro de uma escola acontece também na sociedade, né? No seu entorno, no seu bairro. A gente fala muito hoje sobre o desemparedamento das infâncias, né? O desemparedamento das escolas. Se o pensamento de construção para um mundo mais digno, justo e igualitário para todos e todas faz sentido para você, curte esse vídeo para que sejamos maioria, para podermos ampliar a nossa voz. Hoje, mais do que nunca, precisamos acreditar que podemos transformar o mundo uma criança de cada vez. O contraste social de consumo, de equipamentos, né, de roupa, de tudo que você pode imaginar, é algo que não tem outra forma de dizer senão provocante de uma violência insuportável. Quem quebrou a regra primeiro? É a favela ou foi o governo? Eu tenho orgulho do Brasil, eu acho o Brasil maravilhoso, mas o que acontece? Roubam tanto, tiram tanto, agora vem falar que é aqui que tá ladrão? Lasca tapo. Quem que é mais criminoso? Quem tem doutorado, PhD, tem todos os confortos da vida e rouba.